Olá! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a cooperação jurídica internacional, o perdimento e a destinação dos bens, um tema de suma importância para os profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro. Basicamente são os artigos 7º e 8º da nossa Lei 9.613 de 98, a Lei de Prevenção e Repressão à Lavagem de Dinheiro. A cooperação jurídica internacional é um instituto que, na verdade, engloba algumas espécies. Dentre elas, o cumprimento de cartas rogatórias, também chamada em latim na área do direito de exequatur, a homologação de sentenças estrangeiras, da mesma forma, o traslado de presos e de pessoas entre países cooperantes, mas para nós aqui importa de sobremaneira as modalidades auxílio direto e cooperação direta. Haja vista que o exequatur, a homologação de sentença estrangeira, justamente é a modalidade mais lenta nesse processo, pois envolve vias diplomáticas. Já no outro giro, as modalidades auxílio direto e cooperação direta são aquelas que nos interessam e a todas as autoridades imbuídas dessa causa. A modalidade cooperação direta é aquela que se dá por meio dos organismos de inteligência, por meio dos adidos consulares e oficiais de ligação, no qual, diretamente, autoridade com autoridade, é feita a solicitação. Usualmente são solicitações de natureza de dados cadastrais, beneficiários finais e até mesmo comunicação de movimentações financeiras suspeitas. A título ilustrativo, o Brasil, numa dada investigação, precisa saber se um determinado suspeito ou investigado possui transações no Reino Unido, movimentações suspeitas. E mais do que isso, uma vez identificada esta, qual é o verdadeiro beneficiário final, o homem por trás da organização? Noutro giro, o auxílio direto, atualmente previsto inclusive no novo Código de Processo Civil e também em tratativas internacionais, aliás, até mesmo a cooperação direta prevista também em tratativas internacionais, por exemplo, a Convenção de Mérida contra a corrupção. Esse auxílio direto, ele traz uma perspectiva mais célere quando envolve necessidade de demanda judicial. Quando houver a necessidade de solicitação judicial por parte da autoridade durante a investigação ou a persecução penal, por exemplo, afastamento do sigilo bancário e fiscal, ou mesmo o bursátil, aquele referente aos valores mobiliários e fundos de investimento naquela esfera, o auxílio direto é a modalidade mais indicada, porquanto viabiliza o fluxo desses dados de maneira mais célere, sem percorrer o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, aqui no Brasil, sem percorrer a necessidade de homologação de sentença estrangeira ou do exequatur. Obtida então a ordem judicial aqui no Brasil, por meio da autoridade central, é solicitada uma autoridade no estrangeiro para que ela demande o seu judiciário local e, em conseguindo o deferimento e o dado solicitado, repasse para o país de origem que o demandou. Aqui no caso, o Brasil, essa demanda seria tramitada por meio do DRCI, Departamento de Cooperação Jurídica e Recuperação de Ativos. Vale lembrar também que, quando não se trata de Portugal e Canadá, o DRCI faz a intermediação. Quando se trata, o Ministério Público Federal o fará. Ainda na questão da cooperação jurídica internacional, é de fundamental importância pensarmos no perdimento de bens e repatriamento de ativos. Acerca dessa matéria, a nossa legislação prevê que, na cooperação internacional, há a regra do 50-50, 50% para o país cooperante, 50% para o Brasil. No entanto, importante lembrar que a Convenção de Mérida no combate à corrupção, por meio do artigo 57, diz que, quando versar o erário seria o recurso público, casos envolvendo corrupção, a título ilustrativo, nessas hipóteses, o repatriamento é total, descontado evidentemente as diligências, taxas, impostos, tributação em geral. Logo, na cooperação jurídica para repatriamento e perdimento de bens,
Quando versar o erário, ou seja, quando o dinheiro público estiver em questão, há a possibilidade de se conseguir o repatriamento da totalidade, descontadas apenas as despesas com diligências. No âmbito interno, a nossa legislação prevê a destinação dos bens advindos da repressão à lavagem de dinheiro para o respectivo ente federado cuja justiça for a competente para julgar a causa. Por exemplo, se a matéria for federal, então se a infração penal antecedente for contrabando, tráfico internacional, a justiça competente para a apuração da lavagem será a federal. Nessa hipótese, a destinação dos bens cujo perdimento fora decretado será para o ente federativo União. Noutra perspectiva, se a justiça competente for a estadual, por exemplo, tráfico local, tráfico regional, tráfico de drogas local, regional, ou mesmo estelionato, né, muito comum aí, infelizmente, vários golpes de grande vulto na praça. Nessa perspectiva, a justiça competente será estadual e, por conseguinte, a destinação dos bens para o ente federado Estado. Se for aqui em São Paulo, o Estado membro São Paulo, que será o destinatário desses recursos. A legislação ainda vai mais além e diz que, uma vez revertido para o ente federativo, que foi competente para apurar a lavagem, esses recursos serão destinados para os órgãos incumbidos da prevenção e repressão à lavagem de dinheiro. Nesse sentido, a legislação brasileira andou bem, pois primou por valorizar, potencializar e empoderar os órgãos da prevenção e repressão à lavagem de dinheiro, ao destinar a totalidade dos recursos para o seu aprimoramento, bem como a possibilidade de utilização de bens móveis, como os automóveis, pelos órgãos envolvidos dessa tarefa. O assunto que nós tínhamos aqui para trazer para vocês, conversar um pouquinho, cooperação internacional, perdimento de bens, destinação, tema de suma importância. Espero vê-los na próxima. Obrigado.